Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, ator da Era do Abismo, e quero falar sobre Monty Python em busca pelo Cálice Sagrado. Cara, que é um livro, assim, clássico do humor britânico. Não é um filme, assim, que todo mundo poderia achar engraçado, mas com certeza é um filme muito divertido e que tem, assim, uma riqueza de humor, tá? E muita referência também a questões, né, da história britânica, né, da imagética do Rei Arthur, né, que é uma ícone da Inglaterra, né? E isso aqui é uma análise para escritores, tá? Então, se você gosta de Netflix, você com certeza vai ver aqui nesse vídeo, vai ter uma noção de que tipo de humor o Monty Python faz, pode te ajudar a decidir assistir a esse filme do Monty Python e os outros também, tá? Então eu vou destacar aqui o que tem de interessante, o que tem de diferente nesse filme. Mas se você também gostar de contar as suas histórias, você vai ver assim, algumas ferramentas que o Monty Python usa que deixam a história dele tão interessante e tão divertida. É um filme de comédia, e eu não sou um cara de comédia, tá? Eu não escrevo nada na comédia, até uso um pouquinho de ironia, mas eu não fico focando em ter cenas engraçadas. Até ouço feedback que pessoas riem em algumas cenas no meu livro, mas não é o que eu busco fazer, não é a minha proposta. Mas esse filme do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, é muito divertido e mesmo assim eu consegui ver coisas que eu posso usar na minha escrita e você também pode usar na sua. Então, se você gostar desse conteúdo, clica aqui no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar nesse conteúdo, envia também na rede social. Começando, a primeira coisa que eu percebi nesse filme é como que ele traz cenas desconexas. Ele conta uma história, tá? Mas ele não está preocupado em criar uma narrativa que vai seguir aquela jornada do escritor, do herói, né? Que vai desenvolver um arco a longo prazo, sabe? Ele cria muita coisa interessante, ele até usa alguns elementos, mas tem cenas que não tem contexto nenhum, sabe? É um cavaleiro da Távola Redonda buscando, né, o Santo Graal, e aí ele chega assim num castelo e um monte de coisa acontece, tá? E esse monte de coisa tem... Ele até consegue conectar com todo o resto, mas é uma cena isolada, tá? Ela por exemplo, tem a cena que eles estão ali fazendo uma piada e começam a se alongar na piada. E aí eles quebram a quarta parede e falam, já passou do limite? Só que aí mostra várias outras cenas de outros personagens que nem chegaram ainda na história, mas todo mundo, tipo, já deu, passa aí essa cena, sabe? Então, assim, essa é a forma que ele conecta essa cena com o resto do filme, quebrando a quarta parede. Mas a história em si, né, aquela cena é totalmente isolada da história e influencia quase nada depois daquilo. Mas eu acho que é muito interessante isso, de criar cenas desconexas, porque a nossa vida é assim, sabe? Lógico que o Monty Python exagera pro humor. Mas, cara, mesmo ao longo do seu dia, quantas situações marcam o seu dia, mesmo sem conexão com mais nada, sabe? Quantas vezes você chegou no trabalho, ou no colégio, ou na faculdade, contando, cara, eu tava aqui no metrô, eu tava no ônibus, e, pô, eu vi tal coisa acontecendo. E aí tinha cenas esdrúxulas acontecendo, sabe? Ou no metrô, ou no trânsito, ou no ônibus, né? Ou na calçada, sabe? E assim, aquele momento virou uma história pra você contar, mesmo sem conexão com o resto do seu dia. Isso acontece o tempo todo, isso acontece em casa, sabe? Você tá em casa e aí você conta, tava em casa um dia e, sei lá, a luz apagou, sabe? E ter um apagão numa hora que eu tava estudando, sabe? Aí isso me prejudicou. Sabe, coisas desconexas acontecem o tempo todo. E eu vejo alguns escritores com uma preocupação assim, enorme de toda a cena tem que ser importante, toda a cena tem que ressoar a narrativa, toda a cena tem que ser indispensável para a narrativa. E não, sabe, só não. Pelo contrário, você pode sim desenvolver um personagem, você pode sim desenvolver uma história, mesmo com uma cena que é, a princípio, desconexa. Só para encerrar esse tópico, no caso do Monty Python, eles botam o Galahad, que era um cara que ele tinha um voto de castidade, mas bota ele, lógico, no meio de um monte de mulher muito bonita, sabe? E uma situação assim, fazendo piada com sexo. É um filme de anos 70, 80, agora não tô lembrando assim exatamente em que ano foi lançado esse filme, acho que é anos 70, se não me engano.
Mas quer dizer, né, piadas com sexo naquela época tinha uma conotação, hoje em dia tem outra. Mas, enfim, isso aí vai do gosto de cada um, né? Se você tá vendo um filme de mais de 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, você já deve saber o que você vai encontrar no seu caminho. Mas isso é outra história. Mas é lógico que eles fazem piada com sexo com o herói que fez voto de castidade, sabe? Então, assim, isso é uma forma de explorar o personagem. Cada um dos Cavaleiros da Távola Redonda tem uma questão, assim, de destaque. Então, essas cenas isoladas, de fato, apresentam esses personagens de maneira bem interessante. E é isso que importa. Então, o próximo ponto é críticas sociais geniais que esse filme traz. Crítica social é uma coisa que eu acho que não pode ficar uma coisa muito óbvia, sabe? Não pode ficar uma coisa muito... a moral da história é essa, tá? Acho que todo artista tem que se expressar, tá? Todo escritor tem que se expressar através da sua arte. Todo quadrinista, todo game designer, todo ator tem que se expressar, tá? Mas quando fica uma coisa muito preto no branco, muito escancarado, eu acho que perde a força. E esse filme faz várias críticas assim, à sociedade britânica, sabe? Aos costumes britânicos, ao mito britânico, sabe? Questão seguinte, por que o rei Arthur é o rei, sabe? E o que é ser rei, né? E a Inglaterra, né, ainda tem uma rainha lá, sabe? Mas eles questionam essa questão de política, eles questionam essa questão do governo, sabe? Do modo de governo através do rei, né? Que é a figura mais clássica e antiquada de um regente, sabe? Então eles debocham do poder, debocham da questão política através de um rei, sabe? Então foi uma maneira bem divertida e bem humorada e bem inteligente, bem perspicaz de apresentar a sua crítica social. Quando você quiser botar uma crítica social, tá? Cuidado para não botar só uma frase assim muito óbvia, muito, cara, racismo é errado. Mano, todo mundo sabe que racismo é errado, até o racista sabe que o racismo é errado, sabe? Só falar isso não vai passar a mensagem com o mesmo poder que seria demonstrar isso. Isso tem a ver com a questão de mostre, não conte também, sabe? Eu fiz um vídeo sobre isso, vou botar o card aqui para você conferir, tá? Então, até mesmo quando você quiser botar sua crítica social, bote através dessa ferramenta. Mostre, não explique, não conte, né? Mas use na prática, dê um exemplo prático, tá? Uma cena em que a sua crítica de fato acontece. Acho que esse é um caminho muito melhor do que só ficar de moralismo que... Maluco, o problema do moralismo é que quem concorda com você já concorda. Então não precisa daquela mensagem. E quem não concorda com você não vai se mover, não vai mudar, só por causa de uma frase que essa pessoa com certeza já ouviu, tá? De outras formas. Então, para você realmente causar um efeito, você precisa de mais do que apenas só tacar de forma crua a sua mensagem. O próximo tópico é a questão de que esse filme é um humor sem pudores. Cara, o humor europeu, tá? A narrativa europeia, né? A narratologia europeia é sem pudor. E isso é ótimo, a gente estranha, isso causa um certo estranhamento quando a gente não está acostumado com os filmes que eles produzem, sabe? A gente até consome assim, um pouco mais da literatura deles, mas quando você for ver assim, até os quadrinhos britânicos, até os filmes britânicos, né, e europeus também, né, franceses, italianos, etc., eles não se importam com pudores, tá? Essa coisa de fazer um filme para a família toda, isso é coisa de americano, tá? Essa coisa de YouTube, fazer coisa para a família toda. O europeu, ele escracha o que ele quiser escrachar, o humor dele, a violência dele, sabe? O que ele quiser apresentar, ele apresenta da forma como ele bem entende. Então, cara, tanto quanto você tem que desligar seu filtro, tá? A sua autocrítica, quando for criar uma história, também não fique enchendo de filtros e autocrítica e pudores quando você for revisar, tá? Um exemplo disso, trazendo assim para um livro nacional, é que o Caldela, no Inimigo do Mundo, tinha uma cena que foi meio que adaptada por causa do editor. O editor achou que aquela cena não estava assim adequada.
mas que era o herói, né, os heróis, né, o Valen e a Elisa, num pântano fugindo de goblins, e a descrição era meio, eles estavam cobertos de bosta. Eles estavam todos cagados, sabe? Sujos, imundos da cabeça aos pés. E o editor, né, o Televisan, ele falou, cara, eu tinha que ter deixado aquilo. Porque era a cena, sabe? A cena era aquela. Eles estavam fugindo, estavam sujos, estavam imundos, sabe? Eu devia ter deixado o Caldela escrever do jeito dele, sabe? Enfim, acabou que era o primeiro livro, o Caldela e o Televisan estavam assim, começando, né, nesse ramo de romances, né, de narrativa longa, então eles estavam aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. É compreensível isso, mas o próprio Televisan reviu, né, a decisão dele e viu que não foi a decisão ideal. Então, assim, eu acho que cabe uma história de aventura, uma história que envolve guerra, envolve morte, envolve monstros, cabe você trazer uma cena assim um pouco mais brutal, sabe? Um pouco mais grotesca, né? E no caso do Monty Python, eles não têm pudor nenhum, né, para fazer qualquer tipo de piada. Já citei já que tem piada com sexo, tem uma cena bem longa fazendo piada com sexo, mas não só isso, eles criticam também a questão política, eles criticam, eles fazem piada assim com polícia, né, com a questão de segurança, sabe? Eles fazem piada com franceses, que é o próximo tópico. Mas enfim, eles fazem piada com o que eles bem entendem. Isso é genial, tá? Cuidado para não ser também... O problema não é nem ser ofensivo, tá? Mas cuidado para não ser também, tipo, preconceituoso, tá? Nenhum tipo também de piada... Assim, cuidado para não ofender todo um grupo de pessoas. Um exemplo disso é no filme do Adam Sandler, Os Oito Ridículos, em que tinha piada com indígenas e contou que eles contrataram indígenas que se ofenderam com a piada no set de filmagem. Não foram avisados que o filme faria piada. E isso é o que eu estou Dan Sandler. Ele faz muita piada com o arquétipo, com o roceiro, sabe? Com o indígena, com o asiático. A Dan Sandler é muito limitado no sentido de fazer piadas com grupos sociais, tá? Então, a única coisa que eu recomendo é isso. A sua piada é ofensiva para todo um grupo de pessoas, sabe? Se não for, beleza, sabe? Mas esse é o único filtro assim, que eu recomendo que você pense, tá tentando falar que eu quero que você faça qualquer tipo de humor, tá? Eu, Bernardo, mesmo, quando eu vejo uma coisa assim muito preconceituosa, de qualquer tipo, sobre questão de racismo, questão de homofobia, questão de machismo, esse tipo de babaquice, sabe? Eu, Bernardo, não gosto, me faz realmente parar de assistir um filme, me faz parar de ler um livro, sabe? Então, eu, Bernardo, mesmo sendo homem, mesmo sendo caucasiano, mesmo sendo hétero, tá? Realmente me desagrada ver esse tipo de humor sendo feito, tá? O que é bem diferente de você simplesmente fazer piada com sexo. Mano, sexo todo mundo faz, sabe? Então, eu não acho que fazer piada com sexo ofende a um grupo de pessoas. Percebe a diferença? Use o bom senso, tá? Não sei se você tem, mas tente usar o bom senso. O último tópico que eu acho que ficou muito interessante nesse filme é a mistura de temáticas. Esse filme usa a temática de Rei Arthur, usa a temática de Cavalo de Troia. Esse filme faz temática de rivalidade entre franceses e ingleses. Então, assim, basicamente tudo que aqueles comediantes achavam engraçados, eles botaram. E tem piada também com questão de documentário, sabe? Esses documentários meio britânicos, meio históricos, meio científicos. Tem também piada com isso. No meio do filme de era medieval, sabe? Tem piada com documentários de History Channel, por exemplo, sabe? Então, assim, eles realmente fazem 1000 referências e não se limitam a uma única fonte de inspiração. Esse que é um erro muito comum. Muitos criadores, tá? Muitos contadores de histórias se limitam a uma única fonte de inspiração. Me inspirei em mitologia grega. Cara, isso já foi feito à exaustão, tá? Então, acho que o Monty Python, mano, décadas atrás, ele já se desprendeu desse tipo de amarra e ele fazia piada com qualquer referência que fosse engraçada. E tá ok, você pode pegar qualquer tipo de referência e botar na sua história. Eu citei o Inimigo do Mundo, do Caldela, sabe? Pô, tem
guerreiro, tem cavaleiro medieval, tá? O Minotauro faz um esquema meio greco-romano, tá? Tem samurai. Então também tem ali um monte de referência que ficou interessante para aquela história. O que importa é ficar interessante para a sua história, tá? É isso que importa no fim das contas. Então, use qualquer tipo de inspiração que for interessante, que acrescentar, que agregar na sua narrativa. O Monty Python soube usar isso, então esse filme é uma boa referência de um filme que não se prende aos moldes que a gente está acostumado de narrativa, nem de humor, nem de storytelling, tá? Então, assim, realmente eu acho que é um exercício muito bacana da gente abrir a nossa mente e ver como a gente pode e deve contar a nossa história da forma como a gente quiser. De preferência, se permitindo a usar cenas desconexas, se permitindo a fazer crítica social, se permitindo a não ter pudor e se permitindo misturar as temáticas que a gente julgar que é interessante, que são interessantes para a nossa história. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.